Eu vivi o período da ditadura, né? A gente na escola tinha que cantar, né? Eu sempre fui muito descoordenado. Meus filhos até hoje brincam, né? De que se eu cantar parabéns a você, eu não bato palmas. Porque se eu bater palmas, eu não canto. Então, ou um ou outro. E de fato, eu sou muito descoordenado, né? Sempre fui, por isso que eu acho que eu nunca joguei futebol. Uma das tragédias do meu pai é que eu nunca joguei futebol. Hoje eu já superei isso, mas já foi um problema para mim, né? Mas eu lembro que a gente tinha que cantar uma musiquinha, né? Eu te amo, meu Brasil, né? E tinha que levantar um cataventinho, né? Eu, muito descoordenado, quando era para levantar o cataventinho, eu abaixava. Quando era para fazer e abanar o cataventinho, eu, totalmente descoordenado, né? Mas havia assim, uma tentativa do governo, através da Secretaria de Educação, né, de colocar nas pessoas esse patriotismo, de cantar o hino, de conhecer o hino, né? Isso realmente foi feito, né? Mas se tu olhar, todas essas gerações que frequentaram a escola naquela época, que aprenderam a cantar o hino, em que elas são melhores do que aqueles que não cantaram o hino, que não... Às vezes a gente vê aquelas postagens, né? Eu sou do tempo que se fazia fila na escola e se cantava o hino. Uma mãe veio falar comigo, né, na escola e ela disse, porque nós somos do tempo que cantava o hino na fila. Eu disse, grande coisa, e a gente não conseguiu educar os filhos da gente direito, porque o filho dela estava ali na escola com problemas, né? Então, acho que as pessoas fantasiam com isso, né? As pessoas fantasiam. Né? Tem um saudosismo. Um saudosismo, uma falta de critério, né? Então, assim, claro, realmente, né, no período do regime militar, ali, especialmente de 68 a 73, a economia cresceu muito. Meu pai trabalhou em construção de estradas naquela época, né? Foi a época que meu pai ganhou melhor, minha mãe ganhou melhor. Mas o que aconteceu, né? Esse boom da economia brasileira, chamado milagre brasileiro, durou pouco. O resultado foi uma grande dívida externa, uma inflação que depois se tornou um problemão, né? As pessoas ficaram muito descontentes, depois nós tivemos um grande achatamento salarial, tivemos um monte de problema social, né? Porque o país não criou, por exemplo, infraestrutura. Ao invés de nós construirmos ferrovias, por exemplo, o governo construiu rodovias. Ao invés de, por exemplo, nós construirmos pequenas barragens para produzir energia elétrica, construíram Itaipu, que custou uma fortuna, que quando a barragem estava pronta, não tinha dinheiro para fazer as linhas de transmissão de energia. As linhas de transmissão de energia de Itaipu ficaram prontas no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, a usina hidrelétrica de Itaipu produzia energia, mas não tinha como distribuir energia, porque não foi planejado. A mesma coisa, construíram a Transamazônica, que hoje praticamente não existe, né? Há pouco eu saía de casa e vi aquela matéria, né, de que um carregamento de oxigênio para Manaus está empenhado porque o caminhão atolou numa rodovia lá no Amazonas, né? Quer dizer, até hoje foram construir a Transamazônica, fizeram um auê, foi construção super rápida, custou não sei quantos milhões de dólares na época, né? Tivessem construído uma hidrovia ou uma ferrovia, teríamos transporte muito mais eficiente, muito mais barato hoje, né? Sim. Então, isso foi obra daquele período. Claro que todos os governos tiveram seus méritos, né? Todos tiveram seus méritos. Por exemplo, mesmo agora, né? O governo teve o mérito de pagar o auxílio emergencial que evitou um problema social enorme, né? Todos os governos, em todos os períodos, tiveram seus méritos. O regime militar, o período da ditadura no Brasil, também teve boas ações, né? Uma série de atividades foram feitas. Mas isso não justifica tu fazer uma ditadura para fazer essas coisas. Não precisaríamos 20 anos de ditadura. Ninguém precisaria ter sido morto por causa disso, né? Para fazer esse tipo de coisa.